Meus irmãos, todas as coisas que nós acreditamos e cremos e nós praticamos, tem uma única fonte, que é a palavra Bíblia Sagrada. É por isso que está na moda hoje alguns pastores quererem mudar as Escrituras, atualizar as Escrituras, fazer alguma coisa com a Bíblia, mas tirá-la desse padrão, tentar reinterpretar as Escrituras, coisas assim. Agora pode abaixar um pouquinho, lá está com microfonia, dá para subir lá, só mexer um pouquinho. Alô? Então, obrigado, viu? Obrigado, já foi visto. Assim, irmãos, vocês notem que a palavra de Deus, ela é a fonte de tudo que nós fazemos e cremos. Não foi à toa que Satanás, lá no Éden, a primeira coisa que ele tentou fazer foi distorcer a palavra de Deus. Quando ele, conversando com Eva, ele disse: o que Deus falou? Assim? Não é assim não, vou torcer a palavra dele. Não é bem assim. E ele então, o objetivo dele é distorcer as Escrituras. E para você que é novo membro, que vai ser novo membro da igreja, eu gostaria muito de apresentar a você as Escrituras no original. Por quê? Porque eu gosto muito de fazer coisas que eu nunca tive a oportunidade de fazer quando eu sentava aí no lugar de vocês e que eu gostaria de ver. Eu só não tenho condição de trazer os manuscritos aqui para você, os fragmentos, né? Manuscritos, mas a Bíblia em hebraico, o Velho Testamento e grego, isso vocês podem ter contato ainda hoje. A nossa Bíblia, ela difere da Bíblia da Igreja Católica, mas em qual parte? Só no Velho Testamento. O Novo Testamento é igual, são 27 livros no Novo Testamento, escritos em grego. O Velho Testamento, eles são 39 livros que nós julgamos serem inspirados, e nós temos algumas razões para isso. A Igreja Católica aduziu alguns outros livros que não foram escritos originariamente em hebraico, mas foram colocados através da chamada Septuaginta, que foi a tradução de toda a Bíblia do hebraico do Velho Testamento pelos, entre aspas, 70 sábios e escribas que traduziram toda a Bíblia em grego, porque o grego antigamente era o inglês de hoje, todo mundo sabia. O Alexandre, o que ele fez? Quando ele dominou o mundo, o grande, ele não apenas dominava politicamente, economicamente as nações, ele obrigava as pessoas dominadas e os reinos dominados a aprender grego. O grego é uma língua matemática, exata. Para vocês terem uma ideia, eu já falei isso várias vezes, só para definir o que é amor, o grego tem 5 palavras. Nós falamos amor, você ama um cachorro, você ama comida, você ama Deus, você ama a sua mulher. O grego não. Para cada coisa, ele usa um verbo e uma palavra diferente, por exemplo. Assim, o grego, ele é muito exato, e não foi à toa que Deus escolheu essa língua, porque como o mundo conhecido já estava dominado pela Grécia, pela cultura helênica grega, o que acontece? Acontece que você chegava num outro país com uma porção da Bíblia e não precisava traduzir para a língua daquele país, para o dialeto daquele país. A língua era grega. Então, os israelitas, praticamente todos eles, os de Israel, sabiam grego, falavam hebraico, falavam aramaico, melhor dizendo, mas eles sabiam grego.
além de saber o latim, que era a língua depois da Grécia, foi introduzida também pela vitória de Roma. Assim, quando Deus pega um homem como Pedro, que era um homem rude, era um homem sem muita cultura, comparado à cultura do apóstolo Paulo, ele não tinha muita sabedoria para escrever o grego. Então, os estudiosos hoje fazem uma comparação do grego que Pedro usa com o grego que Paulo usa. E a construção de Paulo é exatamente superior àquela que Pedro usa. Pedro era um homem simples, um pescador, mas mesmo sendo pescador, ele escreve em grego. Ele falava, no mínimo, Pedro sendo pescador, grego, o hebraico e aramaico, e romano, e em latim, melhor dizendo. Assim, Deus usa essa língua grega para traduzir toda a Bíblia. Foi escrito por judeus, mas não escreveram em hebraico, escreveram em grego. Por quê? Porque essas cartas iriam chegar a lugares diferentes, onde o grego era conhecido. Isso posto, então vamos ver primeiro o grego, que é o mais fácil. O grego de hoje, o grego moderno, é um pouco diferente do grego da língua do tempo de Jesus. No entanto, muitas palavras, muitos termos, até no nosso português, usam prefixos ou sufixos gregos, não é? Parábola, circunferência, odômetro, tudo isso tem a ver com grego. Ninguém inventou que aquele aparelhinho que mede, por exemplo, a distância do carro, o odômetro. Por que odômetro? Porque rodos em grego é caminho, então é o odômetro. Então, você conhecendo um pouco de grego, você vai entender um pouco da raiz das palavras. A língua portuguesa, ela tem muito do grego e muito do latim, naturalmente, e outras línguas mais, mas sobretudo grego e latim é o que mais prevalece. Só para vocês escutarem um pouquinho da letra, eu vou ler aqui para vocês um pouco. A igreja presbiteriana, ela tem por cuidado fazer com que os seus pastores estudem as línguas originais. Qual o objetivo? Para ter cultura? Não. Para eles poderem ter uma ferramenta a mais para poder descobrir qual o significado dessas palavras. Hoje eu citei, por quê? Porque eu fui pesquisar no grego, eu sei onde eu olho, eu tenho livros lá, porque eu posso consultar. Quando eu disse lá a palavra, não tratei sua esposa com amargura, e eu comparei aquelas outras palavras, é porque eu vi no grego, que o grego, essa palavra significa também isso. Escutem um pouquinho de grego. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, hutos en arche prostonteon, panta di autu egeneto, kai choris autu egeneto, hude en hogegonen. Isso é grego. Eu li aqui primeiro capítulo do Evangelho de João. Isso é o grego. Então, pastor presbiteriano não pode brincar com algumas. Tem uma frase que é usada: isso aí é grego para mim. Ele não pode falar, porque grego ele tem que saber um pouco, pelo menos. Você pega homens da nossa igreja como o reverendo Augusto Nicodemos, que é um catedrático e tal. Ele lê, a Bíblia dele leva para a igreja a Bíblia em grego. Então ele lê tudo em grego. Eu não leio tudo, eu leio, mas muitas coisas eu não tenho a tradução na hora, eu tenho que pesquisar. Mas sei o suficiente para preparar
para vocês uma mensagem um pouco mais fiel aos originais. Para mim, grego e hebraico é como alguém que sabe fazer bolo muito bem, né? E a mãe do Felipe, por exemplo, ela quando apresenta o bolo, ela apresenta o bolo pronto. Ela não traz farinha, açúcar, casca de ovo para apresentar para quem vai comer o bolo. Ela traz o bolo pronto. Para mim, eu acho que ficar citando demais o grego é importante, sim, mas não é o mais importante. O mais importante é o resultado dessa pesquisa. Então, essa aqui é a Bíblia em grego. Foi a que eu estudei no seminário. Eu vou passar, quem nunca teve oportunidade de dar uma olhadinha, pode folhear, e aí você vê a letrinha. Você vai lembrar de letras como alfa, ômega, teta, gama, lambda, são todos que nós aprendemos aí na nossa física e matemática. Pode passar. Bom, esse é o texto em grego. Agora nós temos o texto em hebraico. Essa é a Bíblia hebraica. A chamada Bíblia hebraica que nós usamos, e agora que entra o grande problema. O nosso Velho Testamento da Igreja Protestante Reformada não é igual ao Velho Testamento da Igreja Católica. A Igreja Católica possui, no nosso ver, 7 livros a mais, que nós denominamos de livros apócrifos. São livros que, na verdade, esses livros são não foram escritos em hebraico no original e simplesmente contém uma série de problemas que eu vou falar com vocês daqui a pouco. O hebraico, ele é interessante, porque o hebraico, a Bíblia hebraica, ela é lida assim, é de trás para frente, tá certo? Então aqui você tem essa versão da Bíblia, que é a Bíblia hebraica Stuttgartensia. Ela é uma Bíblia diferente. Por quê? Porque ela aqui é para scholars, para a pessoa que estuda muito. Então ela faz uma discussão dos melhores manuscritos, às vezes tem uma variaçãozinha, isso aqui para a gente não interessa, mas só para vocês terem uma ideia de como a língua original é importante. Por que tudo isso? Porque se a Bíblia ela for distorcida ou não for real e verdadeira, e se a mensagem, vai mudar o que a gente crê, vai mudar o que a gente deve fazer. Por isso que a Bíblia tem que ser um livro que tenha a melhor tradução possível. Se você pegar sua Bíblia em português, lá no início, você vai ver que tem um prólogo assim, e nesse prólogo você vai encontrar o quê? Que os tradutores do grego e do hebraico para o português, os tradutores, o que eles fazem? Eles colocam lá humildemente, dizem assim, embora a tradução das Escrituras seja feita por pessoas muito preparadas, contudo, ela não é igual ao original em todos os sentidos. Ele começa a dar uma desculpa. Por quê? Existem termos que não dá para a gente traduzir literalmente para o português. Bom, então vamos escutar um pouquinho do hebraico, para eu depois entrar nas razões pelas quais nós não aceitamos a Bíblia católica do Velho Testamento. Quais são as razões? Faço a leitura então no início do Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu al pinei tehom ve'rua Elohim merahefet al pinei hamayim vayomer Elohim yehi or
Vaeri Ya Or Ve Rocha. Então, esse é o termo, o hebraico. Hoje, se o Abraão caísse numa máquina do tempo e fosse plantado no centro de Tel Aviv hoje, é claro que o hebraico, a língua, ela vai modernizando, mas ele se comunicaria com os judeus do seu tempo. Essa é uma língua muito bonita. Uma vez eu fui pela universidade fazer uma ação lá na Universidade de Princeton, e quando eu saí lá de Princeton, eu peguei um trem, e eu estava em pé, e um judeu abriu a Bíblia, e os judeus mais radicais, eles têm tanto respeito pela Bíblia, que eles não colocam o dedo em cima das palavras, eles têm uma varinha que tem uma mãozinha assim, e eles acompanham com essa mãozinha, com essa varinha, e eu estava de pé, e o homem abriu a Bíblia na minha frente, aí quando ele abriu a Bíblia e começou a mexer assim, eu comecei a ler para ele, sem ele pedir. Aí eu falei, Merahef Teal Pinei Ramai, e comecei. Esse homem ficou encantado. Aí ele falou, nem meus filhos sabem ler. De onde você é? Queria me levar para a casa dele, me convidou, ficou tão contente. Eu falei, qual é o seu nome? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Não é Ribeiro. Não, Ribeiro, eu sei, Ribeiro é dos novos cristãos, foram judeus que foram obrigados a mudar o sobrenome para nomes de planta, de árvore, você deve ser judeu, papá. Começou a falar comigo. Ele queria me levar embora. Mas é isso. Então aqui em hebraico, para vocês terem contato com o texto, com as letrinhas. Shir Lamalot, assim, a música dos assentos, dos degraus. Depois eu canto para vocês. Bom, eu vou falar sobre isso. Agora, e a nossa Bíblia do Velho Testamento? Uma das razões por que nós usamos essa Bíblia é que é a mesma Bíblia que os judeus usam. E nós usamos, uma das razões pelas quais nós rejeitamos os apócrifos, é porque os judeus rejeitam os apócrifos. Eles não aceitam os apócrifos. E lá na Bíblia, a nossa Bíblia, existe um texto que fala sobre essa questão. Romanos capítulo 3, abra aí, faz favor. Verso 2. Romanos 3, verso 2, o que diz? Quem achou pode ler bem alto. O argumento é o seguinte: quais são as vantagens de ser judeu? Muitas, sobre muitos aspectos, porque aos judeus foi o quê? Confiado o quê? Os oráculos de Deus. O Novo Testamento fala que os oráculos, essa Bíblia que está passando aí, foram confiados aos judeus. Então a própria Bíblia diz que o judeu, ele tinha tanto cuidado com as Escrituras, que o escriba, ele não escreve o nome, ele escreve, mas não pronuncia o nome, o tetragrama sagrado que é Jeová, jamais. Então você vê uma música, o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, e lá no original é Yahvé. Quando aparece essa palavra, por exemplo, na música ou alguma coisa, eles falam Hashem ou Adonai. Não se pronuncia o nome sagrado de Deus,
porque ele não terá por inocente aquele que invocar o seu santo nome em vão. Certo? Bom, então, o Velho Testamento do judeu é igual ao nosso. Para nós, isso já deveria ser a última razão, a razão principal. Mas antes de chegar na conclusão, eu gostaria de ler para vocês o que diz a nossa confissão de fé de Westminster. Diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal maneira manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que são necessários para a salvação. Isso foi escrito em 1600. Olha o que eles dizem: embora a natureza mostre o poder e revele a Deus, isso não é suficiente para que eu e você conheçamos o plano de Deus para a salvação. Sabe por quê? Por duas razões. A primeira delas é que a natureza foi manchada pelo pecado do homem e ela sofre. Diz a Bíblia que ela geme. E segundo, porque a minha natureza e a sua natureza são caídas. A nossa percepção de Deus, ela precisa de ajuda, precisa de um tradutor, precisa do Espírito Santo que ilumina, que abre os nossos olhos para que a gente entenda. O homem natural é impossível para ele está morto em seus delitos e pecados, ele não consegue compreender o plano de Deus, que lhe parece loucura. É isso que a Bíblia diz. Assim, a nossa confissão de fé diz assim: os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras e, portanto, não são de nenhuma autoridade na Igreja de Deus, de modo algum podem ser aprovados ou empregados. Isso em 1600 e lá vai fumaça, que eles escreveram isso. Então nós não... Mas por quê? Primeiro, que os judeus não aceitam. Segunda razão é que não foram escritos em hebraico. E naquele tempo tudo era escrito, todos os outros textos. Terceiro, essa é séria. Em nenhum momento Jesus ou os apóstolos, os escritores da Bíblia, citaram um livro apócrifo. Você imagine se Jesus, querendo mostrar alguma coisa, ele fica, como diz lá em Macabeus. Pronto. Ele autorizou, ele está dizendo que o livro Macabeus é um livro inspirado. Mas você olha no Novo Testamento, ele cita Salmos, cita Josué, cita Oséias, cita um monte de livros. Não todos também, não são todos. Essa não pode ser a única regra. Mas ele não cita, porque se ele citasse, isso implicaria que a gente, peraí, se Jesus cita esse texto, isso quer dizer que ele é inspirado, porque como ele vai citar um texto que não é inspirado? Mas ele não cita. Essa é uma das razões. A terceira razão. A quarta razão, eu vou pular aqui, porque senão eu não consigo falar tudo que eu quero. A quarta razão é que eles possuem, os livros chamados apócrifos, possuem e dão ensejo à criação de doutrinas que são contrárias à ideia que prevalece em toda a Escritura. Então, você vai encontrar, por exemplo, só no livro de Macabeus, e que toda cerimônia fúnebre católica o padre lê, e só lá tem,
que a gente deve orar pelos mortos. Só no livro de Macabeus. Só no livro de Tobias você vai encontrar uma história em que o anjo orienta Tobias, considerando que a mulher possuía demônios, para que ele pegasse um peixe, tirasse o coração e o fígado, e a hora que o peixe, o demônio começasse a se manifestar, ele devia de queimar aquilo, e aquela fumaça iria espantar o demônio. Você não encontra em nenhum outro lugar. Encontra expulsar em nome de Jesus, essas coisas existem, mas fazer um tipo de uma mandinga para expulsar demônio, nós não encontramos nas Escrituras. Então, isso tudo nesses livros. Vou ler mais algumas coisas. Como disse Jesus e os apóstolos nunca citaram os apócrifos como escritura, embora frequentemente citassem os livros do Antigo Testamento canônico. Jesus reconhece, lá em Lucas 24, 44, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, a tríplice divisão do cânon hebraico, sem incluir os apócrifos. Outra coisa, os livros apócrifos não reivindicam inspiração, pode ser livros históricos, mas eles nunca reivindicam para si inspiração. No final do livro de Macabeus, eu não vou citar agora aqui, senão fica muito longo, ele pede desculpa, olha, se aquilo que eu escrevi não foi muito bom, me perdoem, porque assim como tomar só água e só vinho pode fazer mal, mas se você dissolve um pouquinho fica bom, assim também. Quer dizer, imagine um livro inspirado, o Espírito Santo dizendo isso, dizendo, olha, se não está muito bom, me perdoem. Não vai, não fala. Isso não existe em nenhum outro livro das Escrituras igualmente. O prólogo, que fazia parte, está em grego, do livro, por exemplo, de Eclesiástico, diz assim: muitos e excelentes ensinamentos nos foram transmitidos pela lei, pelos profetas e por outros escritores que vieram depois dele, o que torna Israel digno de louvor por sua doutrina e sabedoria. Visto não somente os autores desses cursos tiveram de ser instruídos, também os próprios estrangeiros se podem tomar, por meio deles, muitos hábeis, tanto para falar como para escrever. Por isso, Jesus, meu avô, que é Yeshua, né? Depois de ter se aplicado com grande cuidado à leitura da lei, dos profetas e dos outros livros que nossos pais nos legaram, quis também escrever alguma coisa acerca da doutrina e sabedoria. Eu vos exorto, pois, a ver com benevolência e a empreender esta leitura com uma atenção particular e perdoar-nos se algumas vezes parecer que, ao reproduzir esse retrato da soberania, somos incapazes de dar o sentido claro das expressões. Imagine se o Espírito Santo vai pedir perdão se ele não foi claro. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Continuando. Outras contradições. Lá no Tobias, em que há um erro geográfico histórico, isso é um detalhe, mas é importante. Quando cita que Nabucodonosor era rei da Síria, e que historicamente é falso, ele foi rei da Babilônia, mas é um detalhe que os estudiosos, de onde eu peguei, que eu fui pesquisar, eles falam, eles citam isso dentro da Bíblia. Quer dizer, a Bíblia, ela não tem erro geográfico nem histórico, mas aqui tem um, tá? Por exemplo, lá em Tobias capítulo 12, verso 9, há a expiação com X, por esmolas. Diz assim o texto de Tobias 12, 9: a esmola livra da morte,
e ela apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e vida eterna. Aí quando você vê um católico, por exemplo, sério, porque tem muito católico sério, eu creio, e quando ele dá esmola, pensando que isso vai ajudar na salvação dele, ele está fazendo isso baseado na Bíblia dele, porque lá em Tobias diz assim: a esmola livra da morte, e ela apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e vida eterna. Ele leu na Bíblia, o padre citou para ele da Bíblia. Isso entra em conflito direto com Efésios 2, quando pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Lá em 2 Macabeus, que eu citei para vocês, capítulo 12, verso 43 a 45, tem o texto que fala sobre a oração pelos mortos. Mandou que se oferecesse um sacrifício pelo pecado dos mortos. Conflito com Hebreus 9, 27, que diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Também lá em Baruque 3:4, Senhor Todo-Poderoso, ouve a oração dos mortos de Israel. Acaso entra em conflito com Isaías 8,19, que diz: acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A nossa posição é direta, a posição protestante, reformada, livros apócrifos não tem autoridade para a igreja. Mais ainda, a maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou a canonicidade. Então a igreja se formou, antes propriamente da reforma, tinham lá alguns grandes corifeus da conhecimento bíblico e tal. Esses homens não aceitavam, eles liam a Bíblia. Não, isso não está de acordo com a palavra. Nenhum concílio da igreja os considerou canônico, senão no final do século IV. Os concílios só foram reconhecer a canonicidade desses livros no final o Jerônimo, o grande especialista bíblico, tradutor da Vulgata Latina, rejeitou fortemente os livros apócrifos. A Vulgata Latina foi escrita, a Bíblia toda é escrita em latim. Ele rejeitou, Jerônimo. Muitos estudiosos católicos romanos, ainda ao longo da Reforma, rejeitaram os livros católicos. Nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante, até a presente data, reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos, no sentido integral dessas palavras. Nem a igreja ortodoxa, nem a igreja anglicana aceitam os apócrifos, só a igreja católica. Então, deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Se você quiser anotar, eu não sei se tem algum interesse, ou se não, depois eu peço ao reverendo Vitor que coloque, para quem quiser, por curiosidade. Aqui eu fiz um resumo sobre a história de Tobias. Por quê? 200 anos antes de Cristo. É uma história novelística sobre a bondade de Tobiel, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Nesse livro, nós encontramos base para justificação pelas obras, para mediação dos santos. Tem toda a referência aqui. Você não precisa ler ele inteiro, você vai direto na referência. Superstições, aquilo que eu citei, e um anjo que engana Tobias. O anjo vem e conta lá uma lorota para Tobias, e ensina ele a mentir.
Isso em Tobias. Judite, a história de uma heroína viúva e formosa que salva sua cidade enganando um general inimigo, decapitando-o. Grande heresia é a própria história onde os fins justificam os meios. Ela seduz o general lá e tal. Há uma história também para ser lida. Judite. Baruque apresenta-se como sendo escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus quando da destruição de Jerusalém. Porém, é de data muito posterior, quando da segunda destruição de Jerusalém. Traz, entre outras coisas, a intercessão pelos mortos, em Baruque 3:4. Eclesiástico, não é Eclesiastes, nós aceitamos Eclesiastes. Eclesiástico é muito semelhante ao livro de Provérbios, não fosse tantas heresias. Deixa eu abrir uma aqui, vou ler direto, vocês que têm curiosidade. Eclesiástico. Eu nem sei procurar direito o Eclesiástico. Eclesiástico. Achei. Essa aqui é uma Bíblia católica, viu? Eclesiástico 3, capítulo 3, verso 34. E o 30 também. A água apaga a chama, a esmola expia os pecados. Totalmente diferente do que a gente crê. Eu não acredito que eu saio ali na esquina e dou uma esmola e que o meu pecado ter falado ou pensado mal de alguém foi expiado. Perdão é através do arrependimento e o perdão de Deus. Outra, vamos ver se tem mais alguma aqui. 33, 26. Vamos ver se tem. Se tem. Espera aí. Eu tenho a citação aqui, estou querendo ler direto na Bíblia católica para você. É uma citação que ensina o ódio aos samaritanos, né? Está na Bíblia deles, está aqui. Há duas nações que minha alma detesta e uma terceira que nem sequer é nação. Os habitantes da montanha de Seir, os filisteus, e o povo estúpido que habita em Siquém. Bom. Sabedoria de Salomão, então, foi escrito com finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade. 1 Macabeus descreve a história de 3 irmãos da família Macabeus, que no chamado período interbíblico lutam contra os inimigos dos judeus. Tanto é verdade que os judeus, é tão histórico que existe uma competição hoje, até na comunidade judaica, chamada Macabíades, que é uma série de jogos, tudo em homenagem a Macabeus, aos Macabeus. Tem o segundo Macabeus, que não é continuação de primeiro Macabeus, mas um relato paralelo, cheio de lendas e prodígios. E ele também fala diretamente sobre a oração pelos mortos.
fala culto e missa pelos mortos. E o próprio autor não se julga inspirado, aquilo que eu citei há pouco. E, enfim. Lá em Tobias 6, 5 e 9, então disse o anjo: tira as entranhas a esse peixe e guarda, porque essas coisas te serão úteis. Feito isso, assou Tobias parte da sua carne, levaram-na consigo para o caminho, salgaram o resto para que lhes bastasse até chegar a Ragés, cidade dos Medos. Então Tobias perguntou ao anjo, disse: irmão Azarias, suplico que me digas de que remédio servirão estas partes do peixe que tu me mandaste guardar. E o anjo respondendo disse: se tu puseres um pedacinho do seu coração sobre as brasas acesas, o seu fumo afugenta toda a casta de demônios, tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornarão mais a chegar a eles. E o fel é bom para untar os olhos, que tem algumas névoas, e sararão. Esse ensino do coração do peixe tem o poder de expulsar toda espécie de demônios, contradiz tudo que a Bíblia diz sobre como enfrentar o demônio. Deus jamais iria mandar um anjo seu ensinar um servo seu como usar os métodos da macumba ou da bruxaria para expulsar demônio. Satanás não pode ser expelido pelos métodos enganosos da feitiçaria e bruxaria. Um dos sinais apostólicos era a expulsão dos demônios, e a única coisa que tiveram que usar foi o nome de Jesus. Também, como disse, ensinam que esmolas e boas obras limpam os pecados. Isso nós vamos repetindo aqui. Esse é o primeiro ensino de Satanás, o mais temível. É se encontrar basicamente em todas as seitas heréticas. A salvação por obras destrói todo o valor da obra vicária de Cristo em favor do pecador. Se caridade e boas obras limpam nossos pecados, nós não precisamos do sangue de Jesus. Porém, a Bíblia não deixa dúvidas quanto ao valor exclusivo do sangue como único meio de remissão e perdão dos pecados. Eles ensinam, o que foi depois mudado pela Igreja Católica, através do Papa, a existência de um lugar chamado purgatório. As almas dos justos, eu cito Sabedoria 3, 1 a 4. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, e a sua saída desse mundo foi considerada como uma aflição, e a sua separação de nós como um extermínio. Mas eles estão em paz, e se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia de mortalidade. Se eles sofreram tormentos, quer dizer, a pessoa que sofre muito nesse mundo, ela tem garantido um lugar no céu. A Bíblia também, lá em Tobias 5, de 15 a 9, mostra o anjo mentindo para Tobias, falando que era numa direção, mas ele mente em outra direção. O anjo de Deus não pode mentir sobre sua identidade, sem violar a própria lei santa de Deus. Todos os anjos de Deus foram verdadeiros quando lhe foi perguntado a sua identidade. Quem é você? Eu sou tal. Eles se revelam. Ele não, ele finge que é outra pessoa, esse anjo. Lá em Judite 8, 5 e 6, e no andar superior da sua casa, tinha feito para si um quarto retirado, na qual se conservava recolhida com suas criadas, e trazendo um cilício sobre os seus rins, jejuava todos os dias de sua vida, exceto aos sábados e nas neumênias, nas festas e na casa. Ela jejuava todo dia, só comia uma vez por semana. São textos legendários.
tem sido usado por Romana relacionado com a canonização dos santos de idolatria. Em nenhuma parte da Bíblia, jejuar todos os dias da vida é sinal de santidade. Cristo jejuou 40 dias e 40 noites e depois não jejuou mais. O livro de Judite é claramente uma produção humana, uma lenda inspirada pelo diabo para escravizar os homens aos ensinos da igreja católica, no caso. Ensinam. Meus irmãos, vou encerrar por aqui. O que é mais importante? Qual o objetivo dessa aula? Primeiro, dar a vocês um contato com a questão da Bíblia. Segundo, mostrar quais são as razões práticas e diretas, por que nós não aceitamos os livros apócrifos. Então, quando alguém falou, a sua Bíblia é falsa, você não precisa discutir com ninguém, você sabe. Se ele quiser saber razões, você pode dizer. A mais direta, o judeu não aceita o seu Velho Testamento, não. Agora, eles que discutem com os judeus, passa a briga para outro, né? E Jesus nunca citou os livros apócrifos. Então, isso posto, essa é a primeira grande âncora da fé reformada, são as Escrituras. Tudo que nós falamos, tudo que ensinamos, tem que ter uma base na Bíblia, nas Escrituras. Não pode ser uma coisa inventada pelo pastor, nenhuma revelação do pastor ou do pregador. Tem que ter as Escrituras. E é isso que nós procuramos fazer na nossa igreja. Hoje pela manhã, vocês ouviram. O que eu citei, tudo está na Bíblia. Você pode até achar ruim, achar que é de antigamente, não concordar, você tem esse direito. Mas você tem que se entender com o autor das Escrituras, não comigo, não brigue comigo. Porque se eu não fizer isso, Deus cobra de mim. Tá certo? Vamos comer um macarrão com frango? Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e o nosso entendimento. Não queremos julgar ninguém, nem aqueles que ainda andam na ignorância, aqueles que aceitam os livros apócrifos, que o Senhor conceda a eles a mesma dose de graça e misericórdia que o Senhor deu para mim e para todos os meus irmãos, que os olhos deles sejam abertos. E agora, ó Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos de todo mal em nome de Jesus, amém. À noite eu vou falar sobre um texto que é o Salmo 88. O Salmo 88 e o Salmo 39 são os dois únicos salmos em que o autor, ele briga com Deus, reclama de Deus e não tem uma reconciliação. Os outros todos ele reclama e tal, mas eu entendo que o Senhor é bom e tal. Mas esse não, 39 e 88. Se você quiser ouvir, venha. Deus te abençoe. Fantástico, fantástico. O senhor conhece essa Bíblia aqui?